Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Tenho aqui algumas notícias para vos trazer, as quais talvez você já tenha ouvido e não tenha se deparado de que as coisas estão cada vez indo de mal a pior. Nós sabemos que para o fim dos tempos muitas coisas vão acontecer. Algumas parece que já estão se desdobrando em frente dos nossos olhos. No momento de agora, nós temos a escolha de um Papa, nós temos guerras, não é guerra, porque há pessoas que às vezes dizem, irmão Lúcia, sempre houve guerra. Sim, havia antes guerra, não guerras. Agora acabou de desencadear mais uma entre, portanto, o Paquistão e, o Paquistão e a Índia, e nós sabemos que isto são tudo sinais do fim dos tempos. Houve um vídeo, e não sei se eu consegui encontrar, em que as tropas da Rússia e da Índia, da Rússia e da China, estavam desfilando, preparando-se para talvez atacar algum país, que eu acredito que seja os Estados Unidos da América, não sei. Eu só sei que as coisas estão realmente de mal a pior. Eu vou orar ao Altíssimo, tenho aqui duas ou três notícias para vos trazer, mas tem uma notícia que esta noite de manhã, havia de ser umas 5 e tal da manhã, eu acordei com esta notícia a martelar na minha cabeça, meus irmãos. Que quando eu a vi não fazia muito sentido, mas agora, depois quando eu for contar a vocês, eu quero que vocês me deem a vossa opinião. O mundo está realmente indo de mal a pior. E quando nós fugimos àquilo que Deus manda, àquilo que Deus nos instrui a fazer, às coisas tradicionais antigas, as coisas quando são torcidas, manipuladas, é claro que não vai trazer bom resultado. Eu posso dizer aqui na frente exatamente o que é que eu, esta manhã, me foi posto no meu espírito, que até eu fiquei, irmãos, como que eu fiquei perturbada. Não sei se você tem ouvido isto no vosso país, mas em Portugal isto tem acontecido. Em Portugal, especialmente quando são pessoas lésbicas que querem ficar grávidas, mas não podem porque estão fugindo à tradição que Deus mandou, estas pessoas estão aderindo à inseminação artificial. Não têm a mínima ideia de quem é o sêmen que elas estão injetando em si. E vocês não imaginam o que é que isto trouxe ao meu espírito. Que eu vou trazer depois, eu vou falar aqui algumas coisas e depois eu vou desdobrar este assunto aqui à frente dos vossos olhos. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, realmente o mundo está de mal a pior. Também não sei se vocês sabem, mas no Reino Unido uma pessoa não pode andar com uma quantidade razoável de dinheiro nas suas mãos. Não pode. Ela é presa e eles tiram o dinheiro. Quer dizer, ela é presa e roubada. Eles roubam o dinheiro, eles prendem a pessoa, porque a pessoa não pode andar com dinheiro. Até vou dizer uma coisa a vocês. Já disse isso e torno a dizer. Eles vão querer acabar com o dinheiro. Dinheiro físico. Eles vão querer acabar. Porque a pessoa sem dinheiro, quando aconteceu uma catástrofe qualquer, a pessoa não vai poder comprar nada. E eu tenho dito a vocês, desde o princípio, já há 11 anos que eu estou fazendo vídeos. É claro que se você for ver este canal, talvez tenha uns 5, 6 anos, não sei, mas eu quero que vocês saibam que eu já fui derrubada aqui de grandes canais. Um deles tinha 268 pessoas inscritas no meu canal. 268 mil pessoas. 268 mil ou 280 mil pessoas inscritas no meu canal. E então, como eu às vezes falo contra coisas que eles não querem que a gente fale, claro que nós ficamos na mira do inimigo. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que nós precisamos muito de chegar-se para o nosso Pai Celestial, andar em dia com Ele, não viver em temor. Não viver em temor, porque o temor não vem de Deus. Mas nós devemos de estar preparados porque as coisas estão indo de mal a pior. Eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu bendito nome, Senhor. Sabemos que tudo o que está escrito na tua palavra vai se cumprir
E estamos vendo algumas coisas agora à frente dos nossos olhos, as quais não estão direcionando para coisas melhores, para dias melhores, Senhor. Seja tudo segundo a tua bendita vontade, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão a vir deste vídeo, que elas possam se preparar, porque dias muito difíceis estão aqui. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor para ti, Senhor. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Meus irmãos, a primeira notícia que eu quero trazer a vocês. Toda a gente sabe que morreu o Papa Francisco e que eles estão agora atrás de um novo Papa. Eu acredito que este Papa que vai vir agora, eu acredito que seja o último Papa. Mas tem uma notícia aqui que eu vou trazer a vocês. Que Deus nos livre se isto vai acontecer. Eu vou pôr aqui a notícia para que vocês possam ver. Olha, meus irmãos, vejam só o que é que está dizendo aqui. Diz assim: quem é Abdullah Hashem, que se diz o novo Papa e Messias Islâmico. O novo Papa e Messias Islâmico. Quero dizer a vocês que se realmente eles escolherem este homem, que nos dias de hoje já nada nos surpreende, vocês já imaginaram? Saibam que os islâmicos, eles querem é ver a cabeça dos cristãos fora de corpo. E nós sabemos que nós vamos ser perseguidos, é o que diz a Mateus 24, e está tudo escrito lá, meus irmãos. Basta nós vermos aqui, olha, diz assim, vamos aqui ver aqui, Mateus 24, diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu e disse, acartelai-vos que ninguém vos engane. Vai haver um grande engano no mundo. Porque muitos virão a meu nome dizendo, eu sou o Cristo. O que é que a sua me diz aqui? Ele diz que ele é o Messias. Porque muitos viram o meu nome dizendo eu sou o Cristo. Aliás, eu não sei se você sabe, mas eu já fiz muitos vídeos de homens que diziam que eram Cristo. Até alguns diziam que eram Cristo e mandavam que os seus fiéis tatuassem na mão o 666. Já houve alguns que viveram tipo de uns grupos isolados e depois eles mataram, envenenaram todas as pessoas e morreram todas. Quer dizer, já houve muitas pessoas, aliás já fiz aí um vídeo de, acho que foi 6 ou 7 pessoas que disseram que eram Cristos, que eram Cristo. Portanto, o que está dizendo aqui, porque muitos virão a meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão muitos. E havereis de guerras e rumores de guerras. Portanto, isto aqui já aconteceu e está acontecendo. Isto aqui, portanto, o Cristo. Isto aqui de guerras e rumores de guerras. E olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Não é o que está acontecendo. Nação contra nação é o que estamos a ver através das guerras. Reino contra reino. Eu tenho cansado de dizer a vocês que é o reino das trevas contra o reino da luz. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Não é isso que está acontecendo? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isto aqui, meus irmãos, é exatamente o ponto específico de que os muçulmanos são contra os cristãos. Diz aqui, então vos hão de entregar para serdes atormentados, mortos. E diz então, e matar-vos-ão. Está dizendo aqui, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Só se este homem chega a ser Papa, porque como já disse nos dias de hoje, não, nada nos surpreende, não devia surpreender-nos. Diz, desde o domingo de Páscoa, em 20 de abril de 2025, vídeos com declarações do norte-americano Abdullah Hashem, Abba al-Sakit, conhecido como Abdullah Hashem, passaram a circular amplamente nas redes sociais. Nas gravações, este homem, afirma ser o Mahdi,
figura escatológica esperada pelos muçulmanos, e também o legítimo sucessor do apóstolo Pedro, autodeclarando-se o verdadeiro Papa. Será que vocês sabiam disto? Será que vocês sabiam disto? Olha, meus irmãos, diz então o conteúdo ganhou notoriedade, especialmente após o anúncio da morte do Papa Francisco. Portanto, ele dizia isto no dia 20 e no dia 21 de abril morre o Papa. O que é que vocês acham, meus irmãos? Sem margem de dúvida. Ele diz então, eu sou o sucessor de Maomé e de Ahmed, bem como de Pedro e de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro Papa. Olha, nós vamos esperar para nós vermos exatamente se realmente é este homem que vai ser nomeado Papa. Porque nós sabemos que ultimamente há coisas que a gente até fica, como é que isso é possível, mas é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. A segunda coisa que eu disse a vocês que realmente perturbou muito o meu espírito é esta aqui, ó, diz assim, grátis e combinadas pelo Facebook. Inseminação caseira cresce em Portugal. Isso foi no dia 15 de abril de 2025. Não sei se você tem ouvido falar isso no seu país. Aqui, nas notícias aqui em Portugal, sai muitas vezes isso. Diz assim, as inseminações caseiras estão a crescer em Portugal. São combinadas através de grupos privados de Facebook e são habitualmente grátis. Contudo, há bastantes dúvidas quanto à sua legalidade e, sobretudo, segurança. Como é que eles estão deixando que isso aconteça? Isto acontece quase sempre quando há moças lésbicas que são lésbicas, mas querem ter os seus filhos. Agora, meus irmãos, eu vou dizer a vocês o que é que eu estava dormindo e depois acordei, fiquei ali um pouco ali a falar com Deus e de repente veio-me aquilo do nada. Meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas deviam de saber que no princípio como é que é dizer, nas Sagradas Escrituras, Gênesis 6, fala aqui que, diz assim, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor, não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Vocês estão compreendendo o que é que pode acontecer? Essas pessoas que estão sendo inseminadas, de quem é aquele esperma? De quem é aquele esperma? Nós não sabemos. Mas diz que quando vier a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Isto aqui, meus irmãos, foi nos dias de Noé, em que, como é que é dizer, as pessoas, as mulheres tinham relações com estes seres e ficavam grávidas. Agora, claro, nós estamos vivendo numa época em que as coisas são mais modernas. Quem é que nos garante que essas pessoas, que essas mulheres não estão sendo inseminadas exatamente com estes seres? Porque você pensa que eles não existem? Eles existem, meus irmãos. Só que eles estão subterrâneos. Alguns destes subterrâneos os Estados Unidos sabem, por isso é que os Estados Unidos vão ser atingidos de uma maneira terrível. E então, meus irmãos, eu acredito piamente que uma das maneiras deles inseminarem as mulheres, como aconteceu antigamente, deles terem relações com essas mulheres, e depois diz assim, olha, eles entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes, portanto, essas crianças que nasceram destas mulheres com estes seres, eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Há pessoas que dizem assim, irmão Lúcia, mas estes homens de fama todos, essas coisas, morreram todos no dilúvio. Não morreram, meus irmãos, porque estes homens eram metade espirituais, metade carnais, porque eles eram anjos que entraram às mulheres. E depois disso, há outras passagens bíblicas, não sei se vê agora dar com a passagem bíblica, mas eu penso que foi em Números 16, se não me engano, deixa eu ver aqui. Acho que não é isso. Porque diz que eles, ou é 18, e diz que lá que eles viram, como é que é dizer, viram gigantes
aos quais, ou é 18, isso é 18, penso que foi 18. Eu não estou vendo agora, meus irmãos. Diz que eles levaram os, como é que é dizer, eles foram ver, foram vigiar a terra de Canaã e diz que estava cheio de gigantes. Se o dilúvio tinha matado todos, matou todos, só ficou a família de Noé, como é que aqueles gigantes sobreviveram? Exatamente porque eles eram parte espiritual e parte carnal, por isso é que muitos deles morreram, mas muitos não morreram. E então, meus irmãos, eu quero vos dizer que realmente é isto, dê-me assim um ponto de interrogação destas mulheres que estão sendo inseminadas. Sabe Deus com que sêmen? Até pode ser que esteja sendo fabricado nos laboratórios exatamente para fornecer para elas ficarem grávidas. Isto é outra coisa. E então também a guerra que está acontecendo, que nós sabemos muito bem, não sei se você vê notícias, mas isso também, guerras e rumores de guerras. Aqui está, olha meus irmãos, análise, clima de guerra paira no ar entre Paquistão e Índia. Tensão entre países voltou a aumentar após ataque na Caxemira, área reivindicada pelos dois países. Um dia depois da Índia ter lançado ataques aéreos contra o que alegou serem locais terroristas dentro do Paquistão e na Caxemira, administrado pelo Paquistão, o clima de guerra ainda para sobre grande parte da batalha. O presidente do Paquistão diz que como é que é dizer, a Índia vai pagar por cada gota de sangue que foi derramado, porque houve bastantes mortes. E então, meus irmãos, sem margem de dúvida que isto aí está-se vendo mais um cenário do que daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras em Mateus 24. E quem diz isso diz muitas outras coisas, mas há essas 3 ou 4 coisas aí que realmente... e também estão falando acerca de algum, não sei se é planeta que vai atingir a Terra. Deixa eu ver se eu encontro aqui a informação. Olha aqui, diz assim: nave espacial da era soviética poderá cair descontrolada na Terra. Eu ontem falei acerca deles dizerem lixo espacial que pode atingir a Terra. Meio século após o seu lançamento falhado para Vênus, Cosmos 482 deverá reentrar na atmosfera terrestre nos próximos dias. Especialistas dizem que o risco é mínimo, mas não totalmente nulo. Uma nave espacial da era soviética, lançada nos anos 1970, que deveria ter pousado em Vênus, deverá cair descontroladamente na Terra por volta de 10 de maio. Embora o episódio não esteja isento de riscos, os especialistas consideram improvável que cause danos. Agora, meus irmãos, se acontecer alguma coisa, mais uma falha de eletricidade ou outra coisa qualquer, eles vão culpar esse tal, como é que é dizer, essa tal nave espacial. Uma nave espacial da era soviética, uma nave espacial que vai cair na Terra. Como eu já disse, meus irmãos, nós precisamos muito de estar chegados a Deus, porque nós não sabemos o que é que pode acontecer de um momento para o outro. Claro que eles vão pôr culpas em A, B e C, e agora, do jeito que o mundo está agora, guerras e rumores de guerras, o Papa que não se sabe quem é que vai ser, Deus nos livre de ser aquele muçulmano. Mas nos dias de hoje, infelizmente, tudo é possível. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Pai Celestial e nada é aprovado sem a sua autorização. Por isso, a nós, verdadeiros filhos do Altíssimo, só nos resta estarmos em dia com Ele, implorando, intercedendo por este mundo, especialmente pelas nossas famílias e por aqueles que estão mais desfavorecidos, porque realmente, meus irmãos, as coisas estão indo de mal a pior. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra, e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.